Tá, não tá? Tá. Tchau. Tchau. See you Later. later. Olá a todos, eu sou a Leonor e sejam bem-vindos a Flipa Books. Hoje invadi o canal da Flipa. Provavelmente já me conhecem porque eu já tenho aparecido aqui algumas vezes e hoje vim fazer uma recomendação de 3 livros para ela que eu acho que ela vai gostar. Eu não sou muito de recomendar livros sem ser uma colega minha porque nós temos os mesmos gostos, por isso eu não sei como é que isto vai correr. Mas pronto, vamos ver. Então, um livro que eu sei que ela quer ler e eu recomendo é o Nevermore. É ao estilo de Harry Potter, por isso quem não gosta. Eu adorei e acho que ela também vai gostar. Inclusive já li o segundo e tão espetacular, eu adorei mesmo. O Nevermore consiste numa aventura em que uma rapariga de 13 anos, basicamente dizem que ela está amaldiçoada porque todas as crianças que nascem num dia, que eu já não lembro qual é que é, são amaldiçoadas. E neste caso a Morrigan é salva por um senhor que se chama Júpiter e a leva para outro mundo e aí é onde se começa a desenrolar a história. O segundo livro que eu tenho aqui que recomendo, o primeiro de School for Good and Evil, que também é fantasia e é muito magia também e é um dos meus livros favoritos, que inclusive estou a ler o quarto. Estes livros têm muita magia, muita reviravolta pelo meio e são bons. Este livro é muito bom para mim. Para ela não sei. Por acaso nós há bocado também estivemos a falar sobre os livros. Ela própria disse que há coisas que ela podia não gostar porque pronto, são mais para a minha idade e assim. É uma escola do bem e do mal. Nessa escola é onde todos os vilões, pessoas boas, príncipes e princesas estiveram lá e a partir de lá é que tiveram os seus contos de história. Ou seja, a Cinderela esteve na escola do bem e a madrasta esteve na escola do mal. Daí, quando no quarto ano, é quando eles vão se tornar as histórias realidade. Estas duas raparigas estão aqui, esta é a Agatha e esta é a Sofia, são escolhidas para ir este ano e a escolha não era bem o que todos estavam à espera, nem mesmo elas. A partir daí que se vai desenrolando a história. O próximo livro que eu recomendaria é um que se chama Insónia, que eu neste momento não tenho aqui. Foi-me recomendado por uma amiga minha e ela emprestou-me, ou seja, eu não tenho o livro, por isso, Flipa, vais... Pronto, vir assim. Que também é fantasia. Isto é tudo fantasia, porque pronto. Também é fantasia e eu adorei lê-lo. Podia haver próximo. O rapaz principal não consegue dormir à noite porque o último olhar que ele se cruza na rua ou em casa é nessa pessoa que ele vai ficar enquanto dorme. Ou seja, vai para os sonhos dessas pessoas. É tudo muito mal porque ele não consegue dormir, mas depois encontra uma rapariga que consegue dormir porque os sonhos são mais calmos. Então ele consegue descansar. E basicamente acontece tudo a partir daí, porque ele tenta encontrar a rapariga outra vez. Pronto, estes foram os 3 livros que eu escolhi para ela. Agora é ver o que é que ela acha. Deixa um gosto para a minha irmã. O final do ano está a aproximar-se e enquanto todos andam a fazer listas e mais listas dos favoritos, dos menos favoritos, do que vão ler para o próximo ano, eu não preparei a mínima coisa e em vez disso vou começar este mini projeto que a Leonor já tinha dado iniciação há uns meses atrás e eu finalmente vou ler os livros que ela me recomendou. Diga lá se ela a recomendar não foi tipo o máximo. Eu fiquei com vontade de ler livros que eu não sabia que tinha vontade de ler. Já o perguntei 1000 vezes quando é que o canal no YouTube começa. Destes 3 livros, o único que eu tenho nas minhas estantes e o que eu quero mais ler é o Nevermore. Se eu não me engano e não vos engano a vocês, eu penso que isto vai ser uma trilogia e o terceiro e último vai sair agora no próximo ano, em fevereiro. A Leonor leu o primeiro e o segundo, ela adora e quer muito que eu leia. Mesmo antes dela ter lido, eu já tinha este livro na TBR, por isso, sem dúvida, é um que eu quero eventualmente ler, por isso, this is it, this is the moment que eu vou ler Nevermore. Dentro dos outros 2, um deles eu nunca tinha considerado ler, como vocês podem imaginar, mas ela gostou muito. Eu possivelmente vou tentar encontrar este livro em segunda mão, tipo muito barato para ler. E o outro é A Escola do Bem e do Mal, da School of Good and Evil, que eu lembro-me de ter comprado o livro em português e de ter tentado ler o primeiro capítulo e segundo capítulo, terceiro capítulo, eu acho que ainda li um bom bocado, e de não ter gostado. Eu ofereci esse livro à Leonor e ela devorou, adorou. Ela vai agora para o 4º ou 5º da série e continua mega fã da série. É por isso que foi uma recomendação que ela me deu, não me surpreende, mas de toda esta seleção é aquele que eu tenho menos vontade de ler. E é por isso mesmo que é por esse mesmo livro que eu vou começar. Aliás, eu já comecei, eu estava à espera de conseguir encontrar esse livro em segunda mão numa loja de caridade, ainda não aconteceu até este momento. No entanto, eu resolvi comprar o audiobook no Audible e tenho estado a ouvir o audiobook e, surpreendentemente, estou a adorar. O audiobook é tão
hilariante de um certo modo. A intuação do narrador, que para já é uma senhora inglesa, love it. A intuação dela, o sarcasmo da história combinam lindamente e eu tipo só vi o primeiro capítulo, mas foi tipo fantástico, gostei mesmo, a sensação que me deu foi tipo engraçado, estou-me a divertir ao ouvir isto. Por isso foi uma agradável surpresa, não estava mesmo nada à espera. Quando tinha lido em português achei muito criancinha, o que por um lado é, mas a narração em inglês e as palavras em inglês dão um tom diferente ao livro e eu gostei muito disso, por isso estou a pensar continuar a ouvir o audiobook até eventualmente conseguir comprar uma cópia física em segunda mão que não seja muito cara. Quem sabe, se não encontrar, vou continuando ouvindo o audiobook. O único problema comigo e audiobooks é que eu não me consigo concentrar muito ativamente, então eu tenho medo que tipo demore mais tempo a ler um livro, que de certo modo vai demorar. Eu não sei quantos anos é que eu vou demorar a fazer este vídeo, são só 3 livros, mas eu tenho outras leituras a acontecer ao mesmo tempo, como é normal de mim agora. 2 livros que eu comecei e que estou ativamente a ler: The Girl Who Stole an Elephant, de Nizrana Farouk. Este livro vai ser o livro do mês na Waterstones, no departamento das crianças. É da Nosy Crow, uma editora que eu adoro e que eu tive a hipótese de trazer um destes livros que eles ofereceram aos booksellers da Waterstones, eu consegui trazer para ler. Já vou a mais de meio, estou a gostar mesmo muito, é uma história divertida. Tipo, no primeiro capítulo temos a personagem principal roubar joias da rainha e ela é tipo muito smug, está tipo ali, vê-se que tem confiança, que sabe o que está a fazer e que vai efetivamente ter sucesso no roubo, e tu não sabes muito bem o que pensar desta rapariga, mas no capítulo imediatamente a seguir percebe-se que ela está a roubar para ajudar financiamento a uma família onde um rapaz teve um acidente e está em riscos de perder a perna dele, então ele precisa de atenção médica que é muito cara, então a ideia dela foi roubar joias para poder ajudar esta família. E ela já roubou muito aos ricos para dar aos pobres, mas desta vez as consequências dos atos dela têm graves consequências, mais que o normal, afinal ela roubou da rainha. Entra aqui no panorama um elefante, estou a gostar muito, muito divertido e ao mesmo tempo no fundo, aqui na raiz do problema, temos uma menina com um coração de ouro. O outro livro que eu comecei, que estou a ler, é The Immortalist, da Chloe Benjamin. Este foi um livro que eu vi num canal de uma booktuber como sendo um dos livros favoritos dela. É uma pessoa que eu não assisto regularmente, encontrei o canal dela há pouco tempo, vi 2 ou 3 vídeos, ela fez um vlog a ler este livro e a maneira como ela falou do livro e a maneira como ela reagiu à medida que ia lendo, aliás, relendo nessa altura este livro, deixou-me imensamente interessada. Quando encontrei na loja de segunda mão, comprei e estou agora a ler. Basicamente é a história de 4 irmãos que, quando são crianças, têm a hipótese de encontrar esta bruxa vidente, sei lá o que vocês querem chamar, e é uma pessoa que se diz que ela consegue dizer-te com certeza qual vai ser o dia da tua morte. Então estes 4 irmãos vão lá e ficam a saber o dia da morte deles e a história avança a partir daí. Isso é tipo a parte inicial e depois pulamos no tempo para a fase mais adolescente / adulta deles e vamos seguindo 4 partes, uma para cada irmão, até o ponto em que eles morrem. Por isso eu estou à espera de uma história muito, muito triste, que vai mesmo puxar pelos sentimentos e pelas emoções. Até agora estou a gostar, já li a parte inicial e gostei bastante. Vou agora começar uma parte de um dos irmãos. Voltando aos livros que realmente estamos a ler neste vlog, School of Good and Evil, que foi tecnicamente a única coisa que eu comecei até agora. Se vocês não conhecem a premissa deste livro, é bastante interessante. Estamos num mundo onde os contos de fada são reais e existe a escola do bem e a escola do mal, que é onde tecnicamente as personagens dos contos que nós conhecemos andaram à escola a aprender a ser vilões ou heróis, princesas ou príncipes, e depois, quando chegaram ao 4º ano e acabaram o curso, realizaram efetivamente os contos que nós conhecemos. É uma ideia muito, muito engraçada. E nós estamos a seguir 2 raparigas que acabaram de entrar para a escola do bem e do mal, mas acabaram meio que na escola errada, ou seja, aquela que ia para o bem acabou na do mal, aquela que ia para o mal acabou para no bem. Mas será que foi um engano? Ou será que nem por isso? Sim, a premissa é sem dúvida interessantíssima, o audiobook está a ser espetacular, por isso vou continuar a ler e a reportar quando tiver mais a dizer sobre o mesmo. Tipo, os livros que eu tinha aqui em cima caíram todos lá para trás, então eu tive que arrastar isto tudo e tirar, e depois acabei por encostar o móvel à parede. Então temos este cantinho agora, que em princípio não vai existir durante muito tempo, porque lá está, eu estou a pensar em comprar outra estante que vai se sentar aqui e estas coisas vão ter aqui para o outro lado. I don't know where, we'll see. Um problema para outro dia. Aqui o carrinho. Hi. E 1000 livros. Hi. Hey gente, então já estou sem trabalho outra vez. Isn't life great? Trabalhar em Waterstones foi
um sonho mesmo, um sonho. E este mês passou a correr e eu adorei cada momento dele. A Joana trabalhou numa Bertrand em Portugal e ela contou-me um pouco uma história diferente daquela que eu vivi aqui em Londres. Por isso pode não ser igual para toda a gente trabalhar em livrarias, mas o trabalho que eu tive foi o máximo, foi o melhor, foi the best, foi tipo dream job mesmo, a quantidade de liberdade que eu tinha para fazer literalmente o que quisesse, arranjar as coisas como quisesse, recomendar os livros que eu quisesse. Eu sentia-me em casa, eu parecia que estava aqui à frente da câmara a falar com vocês, a ajudar a aconselhar e foi espetacular. A minha esperança é que eles ainda me chamem um dia mais tarde. Eu fiquei com montes de contactos, eles ficaram com os meus e foi fantástico. E as pessoas lá também são tão queridas e maravilhosas. Agora preciso de arranjar outro trabalho, não sei o que é que vou fazer. Estou muito depressed. Mas pronto, o meu último dia foi ontem. Eu ainda não comecei a procurar trabalho, mas preciso mesmo de começar a procurar. De qualquer maneira, hoje não vou fazer absolutamente nada, vou só ler. A leitura do The School of Good and Evil vai mais ou menos. Eu vou para aí no capítulo 5, penso eu, e eu sou uma tonhó, eu não sei, não tenho outra palavra para me descrever, porque apesar de estar a ouvir audiobook e saber o que é que aconteceu, eu sinto que não li o livro. Isto faz sentido? Não sei. Falta-me um suporte qualquer, falta-me os meus olhos a acompanhar. Acho muito, muito estranho. E a cena é que o meu cérebro insiste em confundir o nome da Sophie e da Agatha, que são as duas personagens principais. Ou seja, eu ouço Sophie e o meu cérebro fica, pera, quem é esta? Quem é esta? O que é estúpido, porque eu sei quem é quem, mas na hora parece que me baralho. Então, não sei, muito confuso. A cena, eu sinto que preciso de me sentar e ficar tipo assim, a ouvir o audiobook. Mas se é para fazer isso, mais vale ler, não é? O problema é que eu não tenho o livro, mas já saquei o e-book, por isso talvez hoje me sento com o e-book a ouvir o audiobook para ver se dou um bom andamento. Estou a ler The Immortalist, da Chloe Benjamin, e estou a ler Yes Vegan, da Selena Nelson. Quero ver se avanço um bocado neste. Vou agora ler este. Este livro está a ser tão bom. Randomly, ontem, no meu último dia na Waterstones, sentei-me durante o meu break. Olhei para o lado deste livro, estava lá, peguei e comecei a ler e fiquei completamente prendida ao mesmo, porque me identifiquei imediatamente com a jornada desta senhora. Penso que seja uma senhora. Neste preciso momento eu vou a 50 páginas, eu já quero oferecer este livro a toda a gente. Tem pontos tão pertinentes e maneiras tão inteligentes de abordar certos temas e fala de uma coisa extraordinária que eu realmente nunca tinha parado para pensar, que é o facto das pessoas, quando ouvem a palavra vegan ou veganismo ou o porquê das pessoas irem vegan, a ação imediata é tentar ignorar. E isto é normal, porque é um mecanismo de defesa que nós temos, porque no final do dia nenhum de nós quer estar a magoar animais, nós não consideraríamos nunca sequer pegar uma faca e matar um vitelo que aparece aqui à nossa frente. Nós não temos esses instintos, ou seja, quando nos dizem que essas coisas estão a acontecer à porta fechada para nós podermos ir comprar ao supermercado, a nossa resposta inicial é dizer não, isso não é verdade, porque as coisas que nós acreditamos e as coisas que realmente estamos a fazer não coincidem e isso pode ser um grande choque, e certamente o é. É por isso que é tão importante retirar essa cortina que está a esconder a verdade horrorosa que acontece behind the scenes. Eu tenho calor. Então vá, o dia de hoje é muita leitura, a ver se gravo o book haul de dezembro e pronto, acho que é isso, não vou fazer mais nada. Amanhã vou estar com a Joana e com a Manganete, vamos comprar livros e vou fazer um vlog separado para essa jornada, porque acho que vai ser divertido, tenho saudades daquelas duas malucas. Eu vi a Joana há pouco tempo, mas não vejo a Manganete à bué, então vai ser um dia bom, um dia com livrolix a comprar livros. Let's go read. Fui ver há quanto tempo é que gravei o último clipe para este vídeo e foi a 29 de dezembro. Dezembro, pessoas! Hoje é dia 19 de janeiro e eu já tenho a cópia física do livro, finalmente, e tive que reler um pouco dos capítulos que já tinha lido com o audiobook, porque, como eu vos disse, estava assim um bocado baralhada para a vida. Aliás, ainda estou a reler um bocado desses capítulos, portanto, ainda não estou em parte nenhuma nova, porque eu parei alguns no capítulo 5 e depois tive muito tempo sem voltar ao audiobook, porque simplesmente não me estava a fazer sentido e eu pensei, não, preciso do livro físico. Cá está. Vou muito no início, mas eu estou a gostar bastante. É uma história surpreendentemente divertida, o mundo é super imaginativo, depois tem coisas novas e coisas que nos fazem lembrar coisas que nós já conhecemos, como os fairy tales e tudo mais. Temos estas duas personagens principais, uma que se acha muito boa e uma que se acha muito má e que vão para as escolas erradas. Está a ser muito divertido e eu quero, sem dúvida, continuar a ler, ver se me afinco à série, que é para dar um bom andamento. Estou surpreendida, sem dúvida, porque eu estava mesmo com muito medo de não gostar deste livro, mas não acho a narrativa nada infantil. Acho que em português pode come across more infantil. Eu não sei falar. Pode parecer mais infantil em português pela tradução, mas em inglês soa
muito bem, estou a gostar. Fora isso, tenho lido imensas coisas que não têm sido para este vídeo, mas estou sempre com estes livros debaixo do olho porque eu quero ler as recomendações da Leonor e quero imenso partilhar isto com vocês. Neste preciso momento estou a ler Sword of Destiny também. Estou a ler, comecei a ler, vou na página 6. Quero ver se consigo progredir em vários livros ao mesmo tempo. No The School for Good and Evil, neste, e também comecei este hoje. Um bocadinho de tudo nas leituras da vida da Filipa. Espero que no próximo clipe tenha notícias mais entusiasmantes, que estou tipo a meio do livro, ou quase a acabar, ou já terminei, who knows, I'll see you in a second. Não, ainda não vou a meio, mas até que avancei um bocadinho, já passei a página 100. Parabéns a você. I can go the distance. So far, I'm really enjoying it. É super divertido. Estou a adorar a Agatha. Agatha, my heart is with you, girl. E todo este mundo super interessante. Há uma coisa menos positiva. As cenas de ação são um bocado confusas porque não há muita descrição. A maior parte de vocês dizer, mas isso é uma coisa boa. É uma coisa boa, mas ao mesmo tempo às vezes é um bocado difícil de imaginar certas coisas. Tipo, a Agatha a correr de um lado para o outro, a saltar por cima daquele e por cima do outro e depois já está ali e depois já está do outro lado. E eu tipo, what the fuck, what is happening? Em outros livros que não resultavam por serem tão impossíveis e tão pouco prováveis, mas aqui resulta bem por causa do mundo em que estamos e das coisas que estamos a abordar. Ainda assim, às vezes é bastante confuso, eu não estou a perceber em que lado é que esta rapariga anda, se saltou para o teto, se saltou para o chão. É muito confuso, tipo, quando ela anda aqui a fugir de umas coisas, ela parece tipo o Homem-Aranha a pular para todo lado e eu... não deixa de me entreter e eu estou a gostar bastante e vou continuar e cá venho reportar daqui a nada. Daqui a nada para vocês, para mim não sei quando é que cá venho. Ainda bem que eu comprei o livro porque isto tem ilustrações tão fofas no início de cada capítulo. São muito pequeninas, muito discretas, mas são muito fofinhas e eu estou a gostar bastante de ter este pequeno mimo no início de cada capítulo. Os cupcakes, que era suposto ser muffins de chocolate e banana, tão bons. Queria só mostrar-vos antes de os comer todos porque já não sobram muitos. Fora isso, estou a tentar ler o máximo que conseguir. Eu estou completamente a adorar este livro e não podia estar mais surpreendida por isso. Será que estou a gostar tanto porque ia com uma atitude tão negativa quando comecei a pensar que não ia gostar nada? Ou será que estou a gostar porque simplesmente a história é boa, os personagens são fortes, o mundo é fascinante? Who knows? Mas a conjugação de todos estes fatores está-me a fazer enjoyar esta história mesmo muito, 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 muito. Tirando um pormenorzinho que eu já vos falei, que é aquele facto de haver certas coisas que não têm muita lógica, que não respeitam as leis da física, são coisas assim muito impossíveis. Tirando isso, estou tipo a amar mesmo esta história. Mesmo essas pequenas coisas, elas não tiram da minha apreciação pela história, simplesmente tornam as coisas um bocadinho mais estranhas e menos realistas, mas de qualquer maneira é um mundo inventado, é um mundo cheio de magia, não é uma coisa que esteja fora de contexto num mundo como este. É uma história tão fascinante, temos uma rapariga que acredita e insiste que é boa e outra rapariga que no fundo sabe que é má. No entanto, não é o que os outros acham que elas são, nem mesmo o que elas acham que elas são, que acaba por definir quem elas são. Did that make sense? O que acaba por as definir são as ações que elas executam, a maneira como elas resolvem problemas, ou como se aproximam de certas situações e decidem resolver as mesmas. Uma ação vale mais que 1000 palavras. True story. Vou agora na página 320. Tenho estado literalmente a comer este livro, tem sido delicioso, é super rápido de ler, estou mesmo a divertir-me imenso com estas aventuras. Tudo vai depender de como este livro vai ser rematado. Se continuar assim tão bom, eu vou querer ler logo o segundo. E mais uma vez não podia estar mais surpreendida por estar a gostar tanto deste livro. Já liguei a Leonor, estive a falar com ela em videochamada, ela ficou toda contente, coitadinha, quando eu estava a dizer como estava a gostar da história, e ela tipo, os olhos dela a brilhar, é bem bom, não é? Opa, gosto tanto e fico imensamente grata pela decisão de ter feito este vídeo e por me ter forçado a começar este livro. Mostrou-me fortemente como a nossa atitude em relação aos livros às vezes pode estar tão enganada. Eu provavelmente nunca iria ler este livro se fosse com a atitude que eu estava em relação a este livro. Se não fosse por esta desculpa deste vídeo, não teria esta experiência e estou completamente maravilhada com esta experiência de leitura. Very positive note so far. Vou continuar a ler. Eu devo acabar isto. Hoje não digo, mas talvez amanhã termino e depois venho cá falar com vocês. Hey pessoal! Hey pessoal! A minha personagem favorita é a Agatha. A Agatha é aquela rapariga que pensa que é tipo má. Evil. She's evil. She thinks she's evil. Mas o que ela pensa pode não ser bem a realidade. Depois a maneira como ela age e as ações que ela tem não correspondem necessariamente com o estatuto de ser má. É uma personagem que dá muita pena. E esta frase aqui bateu mesmo aqui no fundo, no coração. Eu estava tipo tão emocionada. It had taken her a whole life to make a single friend. And here these girls had become best friends in minutes. As if making friends was the simplest thing in the world. Pobre Agatha.
De certo modo identifico-me com a Agatha, talvez seja também um motivo porque eu gosto tanto dela. Tem muita profundidade attached to her. Pessoas português e inglês, I'm so sorry. Hey! Ótimas notícias. Terminei The School for Good and Evil. I'm so happy this actually happened. Houve uma altura que eu achava que não ia concretizar este vídeo, porque pronto, uma pessoa tem ideia, começa, mas depois nunca mais dá andamento, e os meses passam, mas estou tão contente de ter voltado ao mesmo e de ter lido este livro. Eu gostei imenso deste livro, foi tão agradável. Não sei se foi por ir com tantas baixas expectativas, de esperar não gostar mesmo todo, que me fez ser tão surpreendida com a narrativa, mas sinceramente acho uma história muito engraçada, muito carismática. As personagens principais são muito engraçadas, fofas e não diria tipo originais, mas estão bem escritas, e todo o enredo e todo este mundo fantástico está muito bem escrito. Tem coisas menos boas, aquelas que eu já vos falei, e agora em relação ao fim também achei que não foi um final muito forte. Foi tudo mais a caminho do que nós se calhar já estávamos a prever. O autor podia ter trabalhado noutras vertentes, havia aqui linhas de pensamento e de história que tinham sido super originais, mas ele acabou por não tomar este caminho, como muita pena minha. Chegou aqui uma altura que eu pensei, oh my god, e se isto agora acontecesse? E teria sido magnífico, mas não aconteceu. E a outra única crítica, mais a caminho do fim, acho que o autor começou a perder um pouco a habilidade de caracterizar as personagens principais como deve ser. No início elas começam muito fortes, nós sentimos que conhecemos a Agatha e a Sophie muito fortemente, nós sabemos as características delas, parece que as conhecemos melhor do que elas se conhecem a si, e ao longo da narrativa elas vão mudando e depois perde-se um pouco aquela essência de quem elas são, ao ponto que já não parecem as mesmas personagens. Claro que elas de facto mudaram imenso ao longo de toda a narrativa e isso pode ser tricky de demonstrar, mas acho que se o autor tivesse passado mais um bocadinho de tempo com estas personagens, elas a refletir no que as rodeava, teria sido um impacto diferente e teria sido melhor para o leitor. Ainda assim, já comprei os próximos 2 livros na série. Yes, Filipa, I did it. Estou curiosa para saber o que é que vai acontecer no próximo livro em termos de história, se vão estar a repescar coisas deste ou se vamos para a whole new world. Espero que seja o segundo caso, mas temo que seja o primeiro. Já que isto está a correr tudo muito bem, vamos não perder nem mais um segundo e começar o segundo livro deste desafio. Nevermore, The Trials of Morgan Crow. Há tanto tempo que eu quero ler este livro e eu espero que ele me surpreenda. Enquanto com o outro não tinha muitas expectativas, com este confesso que já vou com algumas, porque tantos booktubers adoram esta série, mas vou tentar ir com a mente mais aberta possível para poder observar esta história de modo justo. Vou começar agora, depois já cá vem. Bem, minha gente, então, a Filipa aqui deste lado começou Nevermore. Vou agora na página 88, which is not so bad. Lê-se bem. Lê-se um capítulo, parece que demora muito tempo, mas ao menos quando acabas realmente houve um certo avanço. Gostei muito do primeiro capítulo, estou tipo intrigada. Este livro segue a história da Morgan Crow, que é uma menina amaldiçoada. Diz que todas as coisas que acontecem de mal são por causa dela. É tipo muito chocante e muito triste logo ao início, mesmo também como a família dela não tem qualquer afeição por ela. E estas crianças amaldiçoadas, como ela existem várias, vivem uma vida muito curta. Elas morrem por volta do 12º aniversário, o dia da Morgan Crow está quase a chegar. Podem supor que ela não vai morrer, vai sim embarcar numa aventura de uma vida. As pessoas comparam isto imenso a Harry Potter e eu quando estou a ler não estou a pensar ou comparar, mas se parar para comparar, há de facto imensas semelhanças e eu consigo, uau, sim, realmente parece que temos os tios e a família do Harry, que não gostava nada dele e que o tratava super mal. Temos uma figura tipo Hagrid, que chega para salvar o dia, e o engraçado é que a maneira que essa personagem é descrita faz-me lembrar o Newt Scamander, tirando o facto de ter barba, mas a primeira imaginação que eu tive era Newt Scamander. Ao mesmo tempo, também, à medida que vou lendo, também começo a visualizar muito esta história ao estilo de um filme do estúdio Ghibli. Não sei porquê, há até aqui uma parte em que eles estão a andar nesta coisas estranhas de veículo que é tipo uma aranha e eu estava completamente a pensar no Howl e no seu castelo andante e rapidamente esta narrativa começou a tomar os tons e imagens de um filme do estúdio Ghibli, o que por um lado é bom e entusiasmante. Em relação à história, está tipo ok, não estou tipo ainda nada entusiasmada, ainda estou a conhecer o mundo e a perceber como é que estas coisas funcionam. Gostava que tivéssemos tido mais tempo para conhecer a Morgan no início, apesar de estar a gostar dela e tipo o sentido do humor dela, tipo uma rapariguinha que no meio de um mundo e sociedade que foi super cruel para ela a todo o tempo, ainda tem ali uma faísca que ela não deixou extinguir, mas acho que a história tinha beneficiado se tivéssemos passado um bocadinho mais tempo, criar uma ligação com a Morgan logo no início, mas de facto somos jogados para este mundo completamente novo logo assim de repente e há muita coisa para aprender e ainda estou tipo muito confusa com a maior parte das cenas, por isso ainda não sei o que é que estou a achar. Eu vou avançar mais um bocadinho nesta leitura e depois cá venho falar com vocês. Também comprei
o último livro que a Leonor me recomendou, Insomnia. Comprei online no World of Books e o livro vem todo nojento, cagado, e está tipo a dar-me bué nojo, nem sequer quero pegar nisto. Não cheira a nada. Como é que vou limpar isto? Que nojo, não estou muito feliz. Agora simplesmente parece que estamos no Charlie e a fábrica de chocolate. O Charlie se chamasse Morgan e a fábrica se chamasse Nevermore. Muitas coisas estranhas a acontecer, parece um autêntico filme de Tim Burton. Temos comboios que não param e que as pessoas têm que saltar para entrar ou sair. Temos candeeiros que caem do teto e que depois crescem. Sem dúvida, muitas coisas peculiares. Acho que a autora se estava a esforçar demasiado para fazer com que muitas coisas fossem cool. Por exemplo, o gajo, o Ginger Head. Ele é tipo esta personagem super cool em tantos sentidos e às vezes parece um pouco demasiado forçado, menos a meu ver. E acabou de acontecer aquele típica cena de uma personagem entra neste mundo que não conhece nada e temos um mentor a despejar toda a informação para a personagem e para o leitor, e eu dou por mim tipo aborrecida do género, isto não está a ser tipo um modo interessante de desenvolver a história. Ainda continuo confusa, a aventura que vem aí não parece assim tão fascinante, posso estar enganada e vir a ser maravilhosa, espero bem que sim, mas por o que acabou de ser descrito, parece-me tipo, que seca. No entanto, as opiniões são tão boas em relação a este livro que eu vou continuar a ler na esperança que venha para aí qualquer coisa mesmo boa. O livro e a narração têm uma certa magia. O mundo é tão bizarro e peculiar. Essa parte é interessante, mas a história e as personagens estão a falhar um bocadinho, a meu ver. Eu já vou na página 120 e ainda não estou tipo agarrada. Vou ver o que é que vem aí. Esperemos que sejam coisas melhor boas. Hello! Hi! Hello! Bem-vindos! Vamos falar um bocadinho sobre Nevermore. Eu vou agora na página 167 e finalmente já estou tipo a apanhar aqui um bocado de magia que me está a encantar, minimamente. Ainda não está tipo, uau, este livro é fantástico, não. Simplesmente passou de estar muito, que seca, para estar um bocado mais, isto até é interessante. Portanto, a Morgan entrou em Nevermore e ela finalmente começa a entrar nos trials. Porque uma coisa que não me faz muito sentido é esta rapariga que entrou nesta whole new world, nada foi explicado, ela nem sequer sabe bem o que é que está a acontecer e simplesmente está a ir com a flow, não há tipo perguntas, questões, quer dizer, há algumas, mas não suficientes. Tudo bem, ela é tipo novita, está a ir atrás do que os adultos estão a dizer para ela fazer, o que é totally fine, mas ainda assim, sei lá, faz-me confusão. Parece do género, vamos fazer isto sim, para ver o que é que acontece. Se correr bem, corre. Se correr mal, corre. Agora, na parte em que finalmente estamos a entrar nos trials que a Morgan tem que realizar, as coisas estão a ficar assim um bocado interessantes. Adorei o primeiro teste que ela teve que fazer. Tem sim muitas nods a Harry Potter, de certo modo, mas ainda assim consegue ser único nas suas pequenas magias. Não vou dizer mais porque não quero dar spoilers, mas foi uma parte muito interessante e fascinante de descobrir. Sinceramente, agora estou com vontade de continuar a ler um bom bocado. Quero para ver qual é o ritmo que esta história vai tomar. Se continuar nesta de mais magia, mais coisas interessantes e inesperadas a acontecer, penso que vou gostar disso. Se voltarmos para aquela parte mais flat, I don't know what is happening, se calhar vou ficar outra vez aborrecida, who knows. Eu vou ler mais um bocado e depois nós já falamos. It's been a hot minute desde que eu vim aqui pela última vez, mas eu tenho estado a ler. Passo caracol, mas estou a ler. O meu plano era terminar isto hoje. Falta-me isto. Estão a ver aqui o ponteiro, sou um unicórnio e vamos tentar fazer esse goal, terminar o livro hoje. Se bem que não sei, estou assim um bocado constipada, só me apetece ir dormir, mas tomei um comprimido e aquilo tem cafeína, which means provavelmente hoje vou estar acordada até às tantas. Yes! Não me perguntem porque é que comprei um comprimido com cafeína. Fui burra mesmo, porque existe uma opção em que eles têm os dois. Têm com cafeína para o dia e depois sem cafeína para a noite. E eu, feita estúpida, só comprei os do dia. I'm just so smart. Anyway. Nevermore. Surpreendentemente acabei de ler uma cena super triste. Eu estava a caminho de casa a ler nos transportes e quase a chorar nos transportes. E ai, Filipa, controla-te. Ainda não estou 100% presa a esta história e estou triste por não estar consumida com esta narrativa
como gostaria de estar. Há certos pormenores que estou a gostar bastante em relação ao mundo, mas acho que há muita falha em relação aos personagens, ao desenvolvimento das mesmas, porque eu não sinto quase nada por estas personagens, eu não me sinto agarrada, eu não me sinto à beira do assento, à espera de ver o que é que lhes acontece. E isso é muito triste. Acho que este livro precisava que a autora tivesse dado um passo atrás para nos criar certas situações, diálogos ou simplesmente uns quantos parágrafos para nos tornar mais attached a estas personagens. Por exemplo, no livro The School for Good and Evil, eu imediatamente fiquei a torcer por aquelas personagens ou super interessada em saber o outcome das duas, porque temos os primeiros capítulos muito a falar sobre como é que elas são, o que é que elas gostam de fazer, a maneira como elas veem elas mesmas, e isso dá-nos uma percepção de quem elas são como pessoas, neste caso como personagens, e imediatamente vamos gostar ou não gostar, ou querer torcer ou odiar tais personagens. Nevermore falha muito nisso. Eu nunca sinto que sei quem estas pessoas são. Dizer que é middle grade, não, isso não é uma desculpa, porque School for Good and Evil está na mesma age range, por isso acho que foi mesmo uma falha da maneira como a autora escolheu escrever esta história, e eu estou quase a terminar e estou tipo cagativa em relação a estas personagens. Eu não me sinto nada agarrada a elas. Isso é triste. Pensamentos finais virão quando eu terminar. Até já. Bom dia. Estamos focados? Estamos focados. Acender a luz. Uau, estamos amarelos. Sem luz, então. Ainda não terminei, mas estou muito perto. E tipo, I don't know how is this going to end. Gosto desta parte final porque nós precisamos saber como é que vai terminar. Mas eu vou-vos dizer já uma coisa que até agora me tem aborrecido. É que nós temos a Morgan Crow, que é meio que posta sobre a asa deste senhor, esta figura paternal, esta pessoa mais wise, o Jupiter North. E o que me chateia é que temos este homem que foi buscar esta criança e pôs-a nesta competição e nós nunca sabemos o porquê. Suponho que vamos saber até ao final, mas eu não sinto que ele se importe realmente com o que está a fazer. É como se, fui só buscar uma criança e ela agora está aqui na minha casa e a fazer o que quer e a entrar numa competição porque sim. Não assim nada substancial que justifique nada. Então é weird. Há, no entanto, pequenas intrigas aqui pelo meio que eu pergunto-me, quando chegarmos ao fim, vão desvendar os porquês todos e vamos ficar wow, mind blown. Se for o caso, great. Se não for o caso, well, bem, vou terminar. Poor Morgan, of course. What the fuck is happening? Just get down to the point, Audrey. You'll never get 9. What the fuck? I have 7 so far. What the fuck are they talking about? What the fuck is happening? Seriously, eles estão... Houve um capítulo inteiro de conversa sobre uma coisa que ainda não sabemos. Foi possível eles falarem o tempo todo uns com os outros e a Morgan ali a olhar, tipo nós ali a olhar, sem perceber do que é que está a passar. What the F? Suponho que só vamos saber mesmo no final. Uai. É o fim de Nevermore. Concluí, terminei mais uma leitura recomendada pela Leonor. No geral, eu gostei. Teve todas aquelas coisas menos boas, a meu ver, mas é uma boa história, é um bom livro. E agora o final deixou-me, tipo, de coraçãozinho apertado, a querer mais e melhor para estas personagens. A revelação final não foi, tipo assim, bombástica, mas fez sentido. De tudo o que aconteceu, só há, tipo, uma coisa que eu ainda gostava, tipo, de justificação. Apesar de ter justificação, mas eu gostava de saber um pouco melhor. Fez-me, sinceramente, a continuar a série, mas não sei se o vou fazer. I might try the first chapters, ver como é que me sinto em relação a isso. O engraçado em relação a esta história é que, como eu vos tinha dito, a cena das personagens, é verdade, durante a maior parte do livro eu não consigo conectar. Só agora no finalzinho, quando rematámos a história, é que eu senti assim um calorzinho maior por todas as personagens, até porque estamos a dizer adeus, e quando estamos a dizer adeus é sempre it's over. Temos então 2 livros lidos, falta um, Insomnia, que não vou começar hoje porque já é tarde. Soon to be started. Acho que está na hora de finalmente começarmos o 3º livro recomendado pela Leonor. Eu só estou com um problema, eu vou-vos mostrar. O livro, eu comprei-o e ele está aqui. That's the book. E vocês perguntam-se, mas o que é que o livro está aí a fazer, Filipa Maria? Pois...
Por esta altura, vocês acho que já sabem, já viram no outro vídeo no canal, mas é que eu encomendei aquilo online e veio todo cagado, e ainda está todo cagado. Eu mandei-o para baixo da cama e ainda não tive coragem de o tirar e limpar. Yucks! Até já estive a ver se conseguia encontrar o livro em e-book para ler. Oh my god! Mas não vou limpar hoje, não me está a apetecer. Não, eu não esqueci se tem tipo álcool. Tenho que ir ver. Estou a procrastinar e preciso de ler este livro para terminar este desafio. Então o que eu vou fazer é ouvir, ou tentar ouvir em audiobook, porque eu já vi que o audiobook está disponível no Audible. Vou agora comprar o audiobook e começar a ouvir. Tentar, pessoas, porque eu não sei, eu acho que audiobooks não é para mim. Houve uma vez que eu estava a ouvir e estava a correr bem e eu, estou toda contente, já consigo ouvir audiobooks. Mas depois já tentei várias vezes depois disso e depois nunca me consigo concentrar. E estou com medo, vai ser igual. Porque para mim é muito estranho estar a ouvir um audiobook e estar completamente parado a olhar para a parede. O meu cérebro começa a divagar porque sinto que tenho que estar a fazer alguma coisa. Quando estou a ler isso não acontece porque eu estou a ler. Estou a olhar para as palavras, estou a passar as páginas, há uma coisa física em que eu estou a mexer. Ouvir, esquece. Eu olho para o lado e começo a pensar outras cenas. É horrível. O audiobook tem 9 horas. Para mim é tipo bué, se bem que 9 horas é bué pouco. Conseguia ler um livro num dia. Isto devia fazer isso. Uau, tentar ouvir o audiobook todo entre hoje e amanhã. That would be cool. Mas não vai acontecer. Eu já me conheço. Anyway, antes de qualquer coisa, vamos começar a ouvir. Eu já venho cá reportar. Nossa Senhora, que nojo. Parece que alguém cagou aqui, que nojo. Era o que eles deviam ter feito por mim, antes de me enviar um livro todo caguinho. Eu sinceramente não sei se quero ler com este livro. Não sei se isto é amarelo castanho de umidade ou de outras substâncias esquisitas. Ainda por cima isto estava numa biblioteca. Se calhar explica porque é que isto está tão cagado nos cantos. É porque depois, quando tem aqueles plásticos à volta, tudo o que é porcaria fica lá e não sai. Oh my goodness. Vou tentar tirar esta coisa nojenta. É que nojo. Claramente new, mas não new aonde? No que o Judas autocolante está-me a dar um ataque cardíaco. Ai, mas que bonito. There's that. Ok, conseguimos limpar o livro e agora estou pronta para o ler. Agora vocês estão a olhar para isto. O que é isso, Filipa? É o livro. Agora já não tenho medo de lhe pegar porque está completamente coberto com outras substâncias para além da capa nojenta. Para ser muito sincera, eu não sei se vocês vão ver este vídeo ou o outro vídeo onde eu estou a fazer estas coisas primeiro. Se ele já estiver disponível, podem ver aqui. Today's the day. Vamos finalmente começar. Sim, porque eu disse que ia com o audiobook, mas claro que não resultou. O audiobook até é interessante, mas eu não consigo focar. Por isso hoje vamos recomeçar. Bem que eu ouvi 2 minutos e ver se eu consigo ler 50 páginas. Eu ia dizer 100, mas 100 é muito ambicioso, por isso 50. E quando eu finalmente estiver dentro deste livro, eu cá venho falar com vocês. Hello pessoal! Uns dias passaram e eu tenho estado a ler Insomnia. Estou a ouvir... Vou na página 156. Estou por acaso no meio de um capítulo. Parei mesmo de ler para vir aqui porque me lembrei que não tinha falado com vocês desde que comecei este livro. Custou um bocadinho a arrancar, mas depois tirei assim um bom bocado para ler um bom bocado e fiquei mais dentro da história. E agora no ponto em que estou assim bastante curiosa para saber que caminho é que esta narrativa vai levar. Isto é um thriller young adult que eu não fazia a menor ideia antes de começar a ler. Quando comecei a ler pensei que ia ser tipo assim um romance ou uma coisa assim, mas está-se a revelar ser bastante misterioso, creepy e estranho, o que é bom. Nós temos este rapaz que não consegue dormir, ou melhor, quando ele vai dormir, acorda nos sonhos da última pessoa com quem ele teve contacto visual. Isso na prática significa que o corpo dele está a descansar, mas a mente dele está a trabalhar 24 horas por dia. Ao longo de todos estes anos que ele tem visto os sonhos das pessoas, cada vez mais ele se sente exausto e a perder qualidade de vida. Ele sabe que se não fizer algo, simplesmente vai morrer, e é então que ele dá de caras com a Mia, que é uma rapariga que ele vem a aprender que nos sonhos dela ele consegue dormir. E eu sabia mais ou menos essa parte,
porque a Leonor me disse, e vos disse a vocês também no início deste vídeo, o que eu não sabia, a maneira que este rapaz depois tem que decidir entre o que esta rapariga quer e o que ele precisa é uma linha muito delicada de seguir. Enquanto eu esperava que isto fosse dar uma virada romântica, está a dar uma virada de thriller e eu estou a adorar isso. Neste preciso momento estão a acontecer certas coisas que eu já tenho assim umas certas teorias e eu não quero dar spoilers, mas na parte em que eu estou agora, eu estou tipo a torcer para que o que venha aí seja o que eu estou a pensar, porque isso era tipo brutal. Podem imaginar o que é terem este gajo que fazia tudo e mais alguma coisa para te ver todo o santo dia, quando vocês nem sequer se conheciam muito bem. É creepy, right? Vamos continuar a ler. Ei, página 210 e isto está a ficar muito bom. O meu coração está tipo tom, para ver onde é que esta história vai parar. Espero que não desiluda. Cannot wait to know what the fuck is happening. Página 308. Estou prestes a terminar. Falta-me um bocadinho assim. Neste preciso momento eu espero que haja tipo assim um grande plot twist que seja mind-blowing. Como ainda há certos pontos que precisam de ser rematados, estou com esperanças que isto ainda surpreenda. Mas se a conclusão for o que já está a acontecer, tipo, ok, that's fine, mas não muito surpreendente, mas tipo, still enjoyable. Até agora estou a gostar, sendo que não ia com nenhuma expectativa para este livro. Há coisas que eu sou menos fã e há outras coisas que eu estou a apreciar neste livro. Por isso vamos lá terminar e eu já cá venho. Finito! That was kind of a lame ending. Finalmente terminei Insomnia. E o que é que eu achei deste livro? Estranhamente, eu gostei. Foi uma leitura que puxou por mim em certas partes. Houveram aspectos positivos, aspectos negativos. A coisa que eu mais gostei foi as partes mais dark, as cenas mais obscuras, quando a personagem principal está a duvidar dele mesmo. O que é uma curse? Oh my god, o que é uma curse? Flipa, que estupidez. Curse, não é feitiço. Curse. Maldição. Fuck. E tentar perceber o modo como esta maldição está a afetar a vida dele e as coisas que acontecem à volta dele. Coisas menos positivas são alguns clichês na maneira como as personagens estão construídas. Às vezes que a personagem principal diz: oh, esta rapariga é mesmo hot e mesmo gira. Uau, as raparigas não têm mais nada que interesse para além de serem hot e giras. Isso é um bocado upsetting. Também há pelo menos 5 ou 6 vezes em que há aquela famosa frase de I let out the breath I didn't know I was holding. Damn! E muitos desses clichês ou coisas menos positivas acho que tem a ver com a altura em que este livro foi escrito. Por acaso tenho que confirmar em que ano é que isto foi escrito. Hold on. Let's see. Oh, wow! Acabei de ver que o James Dashner, o autor do The Maze Runner, fez um blurb. Insomnia is the perfect blend of everything I love in a story. Suspense, twists, charactered with many levels. Eu diria 2015. 2013! É ainda mais velho do que eu estava à espera. Todos esses clichês de personagem fazem-me pensar que é um livro de 2013. Hoje em dia, muitas coisas não seriam escritas do mesmo modo. Aliás, fossem escritas desse modo, seriam vistas como problemáticas. Parecendo que não, em 7 anos, a sociedade e a maneira que nós vemos o mundo e as pessoas mudou até bastante. O que é bom, mudou para melhor. Mais uma vez, este foi um livro que me deixou com pena do final não ter dado assim uma reviravolta bem obscura e ter terminado de um modo não tão feliz e pontos nos is. Mais uma vez, Young Adult, se talvez fosse Adult, tivesse sido mais creepy zorro e maquiavélico, por um lado, penso eu, maybe, I don't know. I mean, é a história que a autora queria contar. Pelo que eu percebo, este é o primeiro de uma série, maybe trilogia, o que para mim é um bocado estúpido. Acho que este livro resultava muito bem com a ideia que tem por trás como um standalone forte. Eu adoro a premissa e acho que se fosse reescrito hoje em dia seria melhor. Por acaso era um desafio interessante ter um autor a reescrever o seu próprio livro anos mais tarde, tipo 10 anos mais tarde, em que tentasse melhorar certos aspectos do livro sem mudar muito a história. Isso seria muito interessante de ver. É então a altura de concluir este vídeo. Estou muito surpreendida com os resultados, compreendo as recomendações da Leonor e compreendo também porque é que isto foram leituras fantásticas para ela. Estou imensamente surpreendida por aquilo que eu achava que ia gostar menos, ter sido aquilo que eu gostei mais. Por isso, obrigada Leonor pelas tuas recomendações e obrigada a vocês por verem este vídeo. Digam-me nos comentários se foi um vídeo que vocês gostavam de assistir, talvez eu faça no futuro outra pessoa a recomendar-me qualquer coisa e eu me desafio a ler esses livros e quem não sabe fique tão surpreendida como fiquei com este desafio. Apesar de não serem leituras para mim no patamar das 5 estrelas do espetacular, que me impressionassem bastante, ainda foram experiências de leitura que me deram um prazer enquanto eu desvendava estas histórias e eu não podia pedir mais que isso. Nós vamos então ver no próximo vídeo aqui na Flipa Books, por isso até lá pessoal, goodbye! Estás a ser filmada. Vou pedir que abras este encomenda. Este encomenda. É fantástica, não inglês. Vou pedir que abras essa encomenda. Podes abrir para onde quiseres. Mas é que está difícil por ali. Isto não abre. É para perceberes como é difícil ser livrólica.
Era o que tu querias? Era. Obrigada. pronto. Chegou assim tão rápido. Porque eu sou muito eficiente. E a loja também. Obrigada. Obrigada. Ainda não recebi miminhos hoje. Estou cansada, já acho que recebe. Cheira bem. Estás feliz? Muito? Presentes da minha estante de livros roubados de lá da minha irmã. Isto. E aquilo lá de baixo. Estes. Quer dizer, ela deu-me, por isso não são roubados. Neste momento estou a ler este. Juro, está a haver uma reviravolta muito grande. Não estava nada à espera disto. É isto que eu gosto no livro. Parece que vai acontecer uma coisa, mas não. A mudança está completamente diferente. Eu fico a parva.